Eu vou começar a faculdade de biologia no mês que vem. Você tem algum conselho? Quais são as disciplinas que você vai ter agora nesse próximo semestre? Como você vem se preparando para os estágios? Essas são algumas perguntas que eu vou responder nesse vídeo, então fica até o final comigo. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e para mais um Respondendo Perguntas, que fazia tempos que eu não aparecia por aqui, tava com saudade de vir aqui responder algumas perguntas de vocês sobre a faculdade, sobre minha vida, sobre organização, enfim, as melhores perguntas que vocês mandaram lá. Eu selecionei e ao todo deu 13 perguntas, que é o que eu vou responder aqui nesse vídeo. Se você ainda não me segue no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela, vai lá e comenta alguma dúvida que você tenha, que talvez em um próximo vídeo eu apareça aqui respondendo. Eu faço licenciatura em Ciências Biológicas e eu tô indo agora pro meu 5º semestre, então pro 3º ano da faculdade. E compartilho por aqui sempre minha rotina como estudante de biologia. Eu também faço outra faculdade, que é a Economia da Influência Digital. Então tô sempre compartilhando minha vida, minha organização, meus estudos para inspirar vocês de uma forma leve, sem comparação. Então bora lá responder essas perguntas. E antes de continuar aqui, agora a gente tem o canal de membros aqui no canal. E se você se inscrever, você tem acesso a stickers e adesivos exclusivos. Te espero lá! A primeira pergunta é: como você está se planejando para esse novo ano que vai começar os estágios na faculdade? Já tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho desse meu surto, dessas minhas ansiedades. É lá de novembro, eu acho, do ano passado. Eu já tava sofrendo antecipadamente por causa disso e confesso que agora eu não tô me planejando, não planejei nada, eu só quero ir mesmo e, enfim, seja o que for, sabe? Não quero mais ficar nessa neura, nessa pilha e ficando cada vez mais ansiosa pra saber como vai ser, porque não tem como a gente saber, por mais que a gente ouça experiências de veteranos, né, de outros que já passaram por isso, vai ser sempre uma experiência única e de acordo com a vivência de cada um. Então, assim, isso é uma coisa que eu não tô planejando, sabe? Eu não tô tentando organizar como vai ser e nem como eu vou me organizar pra conseguir passar por isso. Eu só vou viver, passar por essa fase né, nesse ano agora, no ano que vem que tem. E, enfim. A segunda pergunta: quais os melhores livros de biologia que você já leu? O melhor, assim, sem dúvida, até agora que eu já li, foi o que saiu semana passada aqui no canal, indicando que o nome é Lab Girl, da Hope Junhei, acho que é assim o nome dela. É um livro sensacional. Bom, tem uma resenha aqui no canal de quase 20 minutos falando sobre o livro. É o primeiro livro que eu li agora em 2024, eu li acho que nem 3 semanas por aí, e é sensacional. Ele conta, assim, mais a história de uma cientista da área da botânica, né, que eu sou então apaixonada, mas realmente, assim, conta bastante experiências, sabe? Que eu acho que é o que conecta mais do que um livro mais científico, sabe? Então eu indico esse, assim, até agora que eu já li. Eu tenho alguns outros ali na prateleira pra ler como as próximas leituras, então não vou falar nada por aqui ainda, só depois que eu ler pra vir aqui indicar e dar o meu veredito final. Mas por enquanto é esse, Lab Girl, da Hope Junhei. Terceira pergunta: você mora com os seus pais? Sim, eu ainda moro com os meus pais. Um dia terei minha casinha, meu apartamento, meu cantinho pra chamar de meu, mas eu ainda moro, sim, com os meus pais. Vou começar a faculdade de biologia no mês que vem. Algum conselho? Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, sempre. Nos últimos meses, sempre, sempre, sempre. Tô começando a faculdade amanhã, tô começando ano que vem. Que conselho, que dica que você tem pra me dar? Eu acho que a principal dica, eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, é não desistir. Se você já tá cogitando fazer biologia, ou se você já passou, se sua faculdade já vai começar e você tá ansioso, você já gosta da área. Então já tá meio caminho andado aí pra você não desistir. Mas acontece que às vezes no meio do caminho, assim como qualquer outra faculdade, como qualquer outra situação com a nossa vida,
vai ter coisas, vai ter pessoas que vão nos desanimar, vão nos tentar fazer de tudo para colocar para baixo, para desistir. Então você tem que passar por esses obstáculos, sabe? Não desistir, principalmente ali nos primeiros semestres, porque é bem difícil a gente conseguir se adaptar logo no início, criar uma rotina de estudos, pegar o ritmo, criar um ritmo da turma, conhecer os colegas. Então, deixa acontecer e não desista. Acho que é a principal coisa. Isso eu falo assim porque eu venho de uma turma que a minha experiência com com as desistências é muito grande, porque a minha turma começou com 30 alunos e agora ela tem 6 alunos. Então, assim, só os fortes estão resistindo no terceiro ano da faculdade, sabe? E é uma coisa assim que todo mundo que entrou gostava da área, mas são várias coisinhas que foram acontecendo no meio do caminho que pesou mais para cada um e decidiram desistir. Então, eu acho que a principal dica que eu dou essa é não desista, sabe? É se permitir viver o processo, porque não é fácil. Não é porque, é biologia, ciências, é fácil. Não é fácil, assim como nenhuma outra faculdade é fácil. Se engana quem fala e quem pensa assim. Então, desistir, não tenha isso como uma opção na sua cabeça, sabe? Quinta pergunta. Quais as disciplinas você vai ter nesse novo semestre? Então, eu ainda nem olhei a grade. Eu dei uma olhada assim por cima, não me lembro de cabeça agora, eu não tenho ela aqui. Mas eu tenho Botânica 2. Semestre passado eu tive Botânica 1. Aí eu vou ter Botânica 2, Zoologia 3, Anatomia e Fisiologia Humana 2. Tem uma matéria pedagógica, que acho que é Metodologias do Ensino de Ciências, alguma coisa assim. A PEC, que é o meu projeto enquanto ensino de ciências, que tem todos os semestres, então agora vai ser a PEC 5. E então a matéria do estágio também. Acho que são essas. Se eu não me passei em alguma, acho que é isso. Como você enxerga a relação entre a biologia e outras áreas do conhecimento? Então, para mim, a biologia ela tá em tudo, sabe? Começar a entender que a biologia ela é tudo, ela tá em tudo, facilita muito essa nossa conversa sobre áreas do conhecimento, porque é uma coisa muito ampla, sabe? E enfim, para mim a biologia ela tem relação com tudo, então é difícil especificar assim só com áreas do conhecimento. Porque, por exemplo, na escola, tudo que a gente aprende na escola você utiliza na faculdade de biologia e vice-versa, sabe? Então, não tem muito essa coisa assim de colocar em caixinhas de áreas de conhecimento, sendo que é tudo uma coisa só, é muito maior do que a gente imagina, sabe? Acho que é isso. Como a biologia tem influenciado na sua vida pessoal? Então, essa é uma pergunta que eu fiquei bem reflexiva quando eu li pela primeira vez. Ainda não sei muito bem como que eu vou responder, porque a biologia é tudo, né? Reforçando a pergunta que eu já fiz, a resposta que eu dei agora. Enfim, quando você entra para a biologia, você muda completamente o seu olhar sobre todas as. Eu tô puxando o Zé, não sei da onde. Você muda o seu olhar sobre a. Você muda a sua perspectiva de ver as coisas sobre tudo, sabe? Tem um vídeo aqui no canal muito interessante que eu falei um pouco sobre isso, sabe? Sobre o olhar do biólogo, sobre como isso se desenvolve depois que você entra para a faculdade, o que muda, o que continua igual, porque não é muito sobre ver sistematicamente, né? Isso é um pouco o que eu falo naquele vídeo. Não é sobre ver sistematicamente, enxergar um corpo humano e ver os sistemas, ver os tecidos que compõem, e sim ver que aquele humano ele é parte de um ecossistema, que é parte de uma cidade, que é parte, sabe? Tudo de uma coisa maior, assim. A gente não é nada, né? Comparado a todo o resto desse mundão. Então, acho que isso mais, assim, que tem influenciado e já influenciou, sabe? Entender que a gente é muito pequeno, os nossos problemas, às vezes, eles são muito supérfluos. Claro, não querendo diminuir os nossos problemas, mas, sabe, parar pra pensar na complexidão, na complexividade que é as coisas. Então, acho que isso que é uma das coisas que ela mais me influenciou, sabe? E também
acho que é isso, sabe? Ter esse olhar treinado para as pequenas coisas, sabe? Não passar numa caminhada na mata, por exemplo, despercebido de um fungo que ninguém vê, de uma aranha que tá lá que todo mundo tem medo. Então, são coisas assim que a gente vai mudando a nossa percepção e a nossa perspectiva, sabe? Acho que é a principal coisa que me influenciou, assim. E fora também é gostar de verde, né? Que eu amo, mas nem é só por causa da biologia, mas enfim. São várias coisas, eu poderia fazer uma lista, assim, porque realmente mudou muita coisa. Eu até nem consigo dimensionar, porque nos últimos anos, ali no terceirão, no último ano do ensino médio, que eu comecei a cogitar no final do ano biologia, eu já comecei a pensar de formas diferentes, sabe? Porque meio que você vai contra muitas pessoas quando você fala que você tá afim de fazer biologia, ainda mais licenciatura. Tem que ficar se justificando porque você quer fazer aquilo. Então, já começa a ter uma outra perspectiva de tudo, sabe? Das coisas, das pessoas com quem você convive, das situações que você tá imersa. Então, muda muita coisa. Quais são os desafios e oportunidades que você enxerga na área da biologia? Então, os desafios são muitos, mas as oportunidades também são muitas, sabe? Porque eu me canso muito das pessoas que falam que a biologia não é reconhecida, que a biologia não é bem remunerada, porque eu tenho uma coisa muito assim em mim, que é da minha criação, que é dos meus valores, que eu penso que se você é bom, se você agrega valor a alguma coisa, você vai ser reconhecido. Eu até estava lendo um livro que é aquele do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, que ele fala justamente sobre isso. No último capítulo, que é Ganhar Mais, sobre o quando as pessoas às vezes almejam um aumento de salário e elas vão pedir, por exemplo, para o chefe, eu fiz isso, eu mereço um aumento X. Mas a pessoa não para pensar que tudo que ela fez é o que estava no acordo do contrato, sabe? Era a obrigação dela fazer. Então ela agregou valor para aquela empresa, para aquelas pessoas que ela tá ali. Isso é levado em consideração na hora de aumentar um salário. Então é muito assim que eu penso, sabe? Se você gosta da área, se você se empenhar, se você for o melhor, for o especialista, for a referência na sua região, na área que você escolher, você vai ser bem remunerado, vai ter oportunidades, entende? E aqui também cabe muito essa questão de aproveitar todas as oportunidades que aparecerem para você. Por mais que às vezes não sejam na área de interesse, na área que você quer seguir, é experiência, né? E experiência nunca é demais. Mas é claro que os desafios são muitos e depende muito de região para região, da realidade de cada um. É muito pessoal isso, sabe? É um assunto que eu não gosto muito de ficar falando por aqui, porque eu não tenho propriedade para falar do salário de um biólogo, do quão mal ou bem remunerado é, porque eu sou uma estudante, eu tô ainda em posição de estudante. É claro que eu penso para frente, eu penso no mercado, no futuro quando eu me formar, em se eu vou conseguir sobreviver com isso, mas eu não penso assim, eu preciso me formar e ter esse diploma para mim fazer dinheiro. O dinheiro ele vai ser a consequência daquilo que eu escolher fazer, sabe? A próxima pergunta é: quais são as disciplinas mais interessantes do curso? Então, como eu ainda não me formei, eu vou falar algumas assim que foram as que eu mais gostei, as que mais me marcaram até agora. Com certeza, para mim, é botânica, mas não por causa das aulas, enfim, sim porque eu gosto realmente da área, de me aprofundar sobre. É uma área que me interessa muito, que me fascina, mas não por causa do que eu aprendo na faculdade, sabe? Se é compreensível, enfim. É com base nas minhas experiências, né? A outra disciplina que me marcou muito foi Anatomia e Fisiologia Humana, que é a que eu tô mais ansiosa para ter esse semestre, que eu vou ter essa continuação, porque é outra coisa assim que eu acho que é o meu top 2 assunto da biologia favorito, que é corpo humano, entender como a gente funciona, sabe, para depois entender o resto das coisas. Então acho que pra mim essas até agora assim foram as disciplinas que eu mais gostei. Botânica e Anatomia e Fisiologia Humana foram as que mais me marcaram. Mas eu não sei se você se interessa por essas áreas, então talvez para você elas não sejam muito interessantes. Mas com base nas aulas que eu tive, nos meus gostos pessoais, eu gosto mais dessas duas.
Você já participou de alguma atividade prática ou pesquisa na área da biologia? Como foi? Então, atividade prática só em aula mesmo, sabe? Assim, as idas ao laboratório, as saídas de campo. A atividade mais prática, mais recente, assim, que eu passei, né? Que eu participei, foi a viagem que a gente fez pra praia, né? A minha primeira viagem. Ano passado eles também fizeram, mas eu acabei não indo. Eles foram pra uma floresta e daí fizeram as trilhas, enfim. E aí esse ano a gente foi pra praia fazer coletas na praia e depois observar num laboratório de uma faculdade que nos cedeu o espaço, então foi muito, muito legal, assim, e se você tem a oportunidade de ir, com certeza vale a pena. Tem um vlog aqui no canal e é sensacional, sabe? Porque é uma experiência, assim, única, como se fosse de pesquisadora mesmo, sabe? Você começa a entender que é muito mais do que aquilo que você vê na sala de aula ou nas aulas práticas nos laboratórios, sabe? Aquilo ali é vida real, é o animal real na tua frente que você tem que coletar, sabe? Então, claro, tem que ter todo um cuidado, tem que ter licença, autorização, mas é uma experiência que foi muito marcante, assim. Acho que é a minha principal atividade prática, assim, que eu participei, que foi mais emocionante, sabe? Porque o resto é normal da faculdade, assim, projetos, enfim, projeto de pesquisa sobre a área da educação, que eu participo também, mas nada assim. Acho que o que mais me marcou foi essa questão da viagem, sabe? Porque é uma coisa que eu realmente pude ter contato, e como foi pra praia, muito contato com essa parte da biologia marinha, né? Da biologia marinha que muita gente ama e que eu também acho uma área incrível. Então, por ter um pouquinho mais de contato em como é realmente, né? Como faz para não perder a concentração nas suas leituras e obter ali o máximo de informações? Então, esse ano eu me desafiei a ler mais livros. Ano passado eu estava bem travada, eu comecei a ler um livro que a leitura não rendeu. Realmente eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia absorver aquelas informações. Mas eu parei pra pensar que, na verdade, várias coisas que estão por trás disso, sabe? Então não tem como eu falar aqui uma dica de produtividade pra você fazer, pra você conseguir ler mais e ter muito conhecimento através das suas leituras, porque é uma série de fatores que antecedem isso, sabe? Por exemplo, desde a sua rotina, como é a sua rotina de sono, de alimentação, de exercício físico. Tudo isso são fatores que nos ajudam a ter mais concentração nos momentos que a gente precisa ter. Até a hora do dia que você vai ler, se é a hora de acordar, se é depois, antes de dormir. Então, tudo vai influenciando, né? Por exemplo, se eu pegar um livro pra mim ler antes de eu dormir, pode ter certeza que eu não vou absorver nada do que eu tô lendo, porque eu já vou estar muito cansada. Deitada na cama, meu corpo já entende que eu tô indo dormir, eu já tô me preparando. Então não adianta nem pegar um livro, sabe? Então você precisa se conhecer, conhecer a sua rotina e adaptar ali um horário que fica melhor pra você ler e realmente absorver aquele conteúdo, sabe? Não só ler por ler também, né? Tive que parar aqui pra dar uma respirada, porque às vezes eu me empolgo, eu não puxo ar e aí simplesmente fico e não consigo mais falar. Mas enfim, continuando aqui para as duas últimas perguntas, que esse vídeo já vai ficar longo demais. Eu estou no terceiro ano do ensino médio e quero fazer faculdade, mas não sei se trabalho ou a faculdade. Então, depende muito da sua realidade, do que é prioridade para você, sabe? Então, assim, acho que isso são perguntas muito pessoais, sabe? Você precisa se conhecer, você precisa conhecer a sua rotina, como funcionam as coisas na sua casa, na sua cidade, se você vai precisar, por exemplo, se deslocar para fazer a faculdade, como você vai pagar por isso, ou se você vai precisar ir para outra cidade, ou se você vai continuar morando com seus pais. Então, a dica que eu deixo é fazer uma listinha com todas as coisas, por exemplo, prós e contras de você fazer a faculdade, sabe? Gastos que você vai ter, como você vai pagar. Então, são coisas assim que você precisa começar a analisar para começar a cogitar e ajudar aí nessa sua decisão, sabe? Não sou eu que vou te falar, não, você precisa fazer a faculdade porque tem que sair do ensino médio e ter faculdade.
Não, você tem que analisar com base na sua rotina, na sua realidade e o que é prioridade para você no momento, sabe? Então, estabelecer também uma prioridade, né, do que é agora, logo depois que você se formar. A próxima pergunta explica sobre o estágio obrigatório em licenciatura. Assim, eu também não sei muita coisa, viu? Só sei o que me contaram. Mas realmente não me informei muito sobre isso, justamente para mim não gerar mais ansiedade. Mas o que eu sei até então é que você precisa, né? Já diz no nome explicitamente, ele é obrigatório, então você precisa fazer ele para se formar. E basicamente você vai passar, por exemplo, agora nesse semestre que começa os meus estágios, é de observação só. Então, por exemplo, eu vou ficar um mês observando aula da turma tal da tal professora. Semestre que vem, eu vou dar a aula nessa turma, sabe? Então, por exemplo, depende muito da carga horária do curso e da disciplina, mas, enfim, é um X horas lá que você precisa dar de estágio. Então, por exemplo, dá uma semana, 2 semanas seguidas que você precisa dar. E você escolhe uma escola, você escolhe uma turma, você vê os conteúdos que a professora está trabalhando, planeja uma aula e vai. E é basicamente isso, o estágio obrigatório. Então, às vezes a prof fica junto, às vezes não, você tem que aplicar prova, daí tem que fazer relatório, É muita coisa, mas, enfim, tem que passar se você quer se formar como licenciado em biologia, né? Então eu não vejo muito problema mais agora, né? Porque ano passado eu já surtei muito com isso antecipadamente, de que eu ia ter que passar por isso esse ano. E eu só não quero mais pensar muito, sabe? Eu quero só viver e quando chegar lá, a gente faz o que precisa ser feito e vai, na cara e na coragem, e é isso aí. E é isso, gente. Eu acho que deu mais do que um bate-papo de vídeo longo aqui no YouTube respondendo essas perguntas pra vocês. Tem algumas perguntas que eu me empolgo, tem outras que eu não me estendo muito, mas enfim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!